Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Valdeci Araújo e essa é a nossa disciplina de análise de custos. Nós estamos conhecendo algumas ferramentas que são utilizadas para a tomada de decisão. Nós já começamos a falar sobre essas informações, já temos uma noção básica de como isso vai acontecer e a cada aula nós podemos aperfeiçoar essas informações e conhecendo um pouco mais, conhecendo mais ferramentas que vão ser úteis no momento que a gente faz o fechamento de uma decisão, por exemplo. Então a gente precisa conhecer bem toda essa movimentação, todo esse processo, as operações que acontecem no desenvolvimento do momento da compra, da transformação e também da venda desse produto, para que a gente possa realmente saber, conhecendo esse processo, conseguir tomar as nossas decisões. Nossa aula de hoje nós vamos focar em ferramentas que vão ser utilizadas para a gestão de custos. E quais são essas ferramentas? A gente vai falar sobre margem de contribuição, vamos conhecer ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, margem de segurança, que são formas que o gestor contábil, o gestor financeiro, os tomadores de decisão, os engenheiros, as pessoas que estão realmente ligadas nesse processo de tomada de decisão, precisam dessas ferramentas. Para saber se em determinado momento, alguns itens podem continuar assim na linha de produção, ou se simplesmente seria interessante eles pararem de ser fabricados, até porque a margem de contribuição é muito pequena. Para atingir o ponto de equilíbrio de venda desses produtos, realmente leva um tempo considerado e pode ser que a empresa não ache interessante. Vamos analisar aqui o nosso resumo, que tem como foco aqui a análise do volume, do custo e também do lucro aqui na nossa aula número 3. Então vão ser mais ferramentas aqui para a gente verificar essa relação entre lucro, ponto de equilíbrio, focar também aqui na margem de contribuição, cálculos da margem de segurança, e para isso é interessante também que você tenha feito a leitura da unidade do livro. Isso é essencial até para que você consiga saber aqui todas as movimentações. Então, em alguns cálculos, eu vou mostrar em qual página do livro aquela tabela está sendo apresentada. Então, você precisa fazer a leitura da unidade 3 para vir para a aula 3, assim como para a aula 4 também fazer a leitura dessa unidade. Porque nós vamos classificar, vou falar para você, ó, essa tabela aqui é a tabela 3.1 que está lá na página tal do livro. E lá também existe uma contextualização, existem informações que nós vamos retirar e vamos colocar aqui na aula para fazer o desenvolvimento aqui dos nossos exercícios. Pode ser que lá no enunciado a empresa ela apresente lá um preço básico de venda. Esse preço básico de venda, ele pode entrar aqui dentro de uma projeção de crescimento da empresa, pode ser que esse valor também ele vai ser apresentado. Então, a gente vai retirar dados de lá e vai colocar aqui para a gente resolver determinados exercícios. Continuando aqui nossa contextualização, o que a gente tem? Olha, nessa discussão será sobre ferramentas para a gestão de custos, conceito de ponto de equilíbrio e seus objetivos aqui, focando aqui ponto de equilíbrio contábil, financeiro e também o econômico. Fatores também limitadores, nós vamos ver no desenvolvimento das aulas também, fatores que podem limitar esses resultados. Um exemplo, pode ser que a gente faça uma compra e o nosso fornecedor ele deixe de entregar 10% da nossa mercadoria. Então a gente vai entender como um fato limitador aqui que vai comprometer o desempenho da empresa. Aplicabilidade aqui nas análises, margem de segurança, relação aqui do nosso custo, volume e lucro e também esse ponto de equilíbrio. Como esses fatores eles podem colaborar no momento em que nós tomamos uma decisão. Mas, porém, essa decisão, nós sempre pensamos aqui numa decisão que tem que ser uma decisão acertada, que vai refletir realmente a situação da empresa. Então, vamos lá para o nosso próximo tópico, que nós vamos conhecer a empresa que vai nortear aqui todos os trabalhos da aula. Empresa vai ser Hotel Solar de Valérios. Ela conta aqui com a rede de hotelaria há 40 anos no mercado, 290 apartamentos. Nós vamos chamar esses apartamentos aqui de unidades habitacionais. Então, vou colocar aqui já, ó, unidades habitacionais. Restaurante com 120 lugares, 174 colaboradores
investimento aqui de 34 milhões, e aí ela conta com um capital próprio da empresa aqui, dos sócios, e capital de terceiros através de empréstimos e financiamentos, 40%. Qual é o nível de contribuição? Como determinar o esforço do trabalho e como determinar aqui o preço também, e claro, a gente vai focar um pouco no nosso Mercap para entender essas informações relacionadas à tomada de decisão com relação à formação de um preço, por exemplo. Qual vai ser o comportamento desses valores do hotel, que a gente começa a entender primeiro essa fase da hotelaria e depois a gente vai acrescentando os próximos serviços. Análise custo, volume e lucro. Ora, nós vamos colocar em prática aqui informações que vão relacionar o volume de produção, o custo que nós vamos ter para manter essa produção e depois, no momento da venda, para saber se o objetivo do lucro realmente ele foi atingido ou não. Então, vamos analisar os fatos aqui. Primeiro, toda uma conceituação para saber que margem de contribuição, nós calculamos da seguinte forma, ó, margem de contribuição, vão ser as receitas, essas receitas aqui são provenientes das vendas de mercadorias, de produtos ou serviços. Vamos pegar essas receitas menos a soma dos custos variáveis e despesas variáveis. Então, a gente vai fazer a soma desses dois itens, lembrando que essa receita aqui, ela pode ser uma receita total, ou ela pode ser o preço de venda unitário também, não tem problema. Está relacionado aqui a quanto cada produto contribui aqui para o negócio aqui no resultado. Então, quando ele tem uma margem de contribuição interessante aqui, qual vai ser a ajuda dessa margem de contribuição? Se eu sei, e nós vamos entender também essa sequência, porque quando eu penso em margem de contribuição, eu estou pensando na receita menos os gastos variáveis, que envolvem custos e despesas variáveis. O resultado dessa margem de contribuição, eu vou abater os custos e despesas fixas e aí eu vou chegar no meu lucro. Então, quando eu tenho um produto que ele tem uma margem de contribuição alta, ele é interessante para a empresa. Então, nós vamos entender a importância desse produto com relação à margem de contribuição que ele vai poder gerar para a empresa. Continuando, nós temos aqui também a forma como nós vamos utilizar para cobrir aqui os custos fixos e gerar o lucro para a empresa. Então, nós vamos fazer margem de contribuição, receita menos custos e despesas variáveis. Depois, menos os custos fixos e nós vamos verificar aqui qual é o lucro que essa empresa ela vai gerar. Então, nós vamos ter aqui esses valores, podem ser valores totais ou valores unitários e até valores relativos também. A gente pode pensar aqui no nosso resultado na forma de percentuais. Tudo bem? E aí a gente entra na questão, e também para mostrar para vocês aqui, um resultado relacionados, o que seria? Já que a gente viu a margem de contribuição, vamos falar de ponto de equilíbrio. Tem 3. Ponto de equilíbrio contábil, econômico e o financeiro, para a gente entender as particularidades de cada um deles, porque depois a gente vai pegar resultado e colocar dentro dessas formas. Margem de contribuição, tudo certo. Vamos ver o ponto de equilíbrio. A gente começa falando do ponto de equilíbrio contábil. Vamos lá, o que seria esse ponto de equilíbrio contábil? O nosso PEC vai ser gastos fixos. O que são gastos fixos? São aqueles gastos que eles não se alteram, independente da quantidade produzida ou não. Os gastos fixos, eles se mantêm. Então, seriam os gastos fixos dividido pela margem de contribuição que a gente acabou de dar uma olhada. Indica o valor das receitas necessárias para que o lucro seja zero. Então é interessante que você saiba que quando a gente calcula o ponto de equilíbrio contábil, quer dizer, é aquele momento em que a empresa ela não tem lucro e também não tem prejuízo, considerando-se aqui a necessidade simplesmente de cobrir aqui os gastos fixos. Ponto de equilíbrio financeiro. Nós vamos ter os gastos fixos e também gerar aqui as nossas despesas, que a gente pode entender como despesa fixa ou despesa financeira também, mas mais focando aqui em despesa financeira. A gente soma gastos fixos mais despesas financeiras menos depreciação. A depreciação também está relacionada àquele desgaste do produto.
E a gente chama também de gastos não desembolsáveis, porque esses valores aqui, eles não saem do caixa, mas a desvalorização das máquinas, equipamentos e veículos, elas acontecem. Vou pegar todo esse valor, fazer subtração, gastos fixos e despesas financeiras, menos depreciação dividido pela margem de contribuição unitária aqui. Indica quanto a empresa deve vender para cobrir os gastos fixos, acrescido das despesas financeiras, e a gente não pode esquecer aqui da depreciação também. Outro ponto de equilíbrio que a gente tem que conhecer é o ponto de equilíbrio econômico. Refere-se aqui aos valores necessários de receitas para cobrir gastos fixos, e a gente tem um detalhe aqui, acrescidos da expectativa de lucro da empresa. Então, ponto de equilíbrio econômico vai ser gastos fixos mais um lucro que esse gestor, esse dono da empresa, ele determina, dividido pela margem de contribuição. E aqui a nossa tabela mostrando que esse período aqui, vamos entender que esse ponto seria o ponto de equilíbrio dessa empresa. Aqui, nesse momento, ele não tem lucro e também não tem prejuízo. Abaixo desse valor, nós vamos ter os itens ainda que estão relacionados lá a custos e despesas. Acima desse ponto, a empresa vai incorrer em lucro. E aqui nós vamos ter gastos variáveis, aqueles que têm essa alteração de acordo com o volume do produto, e também temos os gastos que são fixos. Eles não se alteram até que a gente entenda que todo esse valor está relacionado aqui à nossa receita total. E para fechar, a gente vê a margem de segurança, que corresponde aqui ao volume de receitas de vendas que foi prevista acima do ponto de equilíbrio. Então, nossa margem de segurança seria o volume de vendas menos o ponto de equilíbrio. Indica a parcela de receitas que deverá ser igualmente relacionada aqui ao registro do lucro. Então, quer dizer que a margem de segurança ela vai ter que estar acima do nosso ponto de equilíbrio, porque o ponto de equilíbrio vai ser aquele momento em que nós não temos lucro e também não tem prejuízo. Mas acima disso, a gente vai ter um valor ali que seria a margem de segurança, que vai envolver ali o ponto de equilíbrio econômico e também o financeiro dessa empresa. Resolução da SP, cálculo do ponto de equilíbrio em quantidade vendida. Então, vamos lá, vamos resolver agora, vamos colocar em prática as formas que foram analisadas, porque o ponto de equilíbrio tem o econômico, financeiro e contábil, e é com base em dados que a gente consegue perceber na primeira unidade, vamos colocar em prática aqui. Deixa eu mostrar para você os dados. Então, nós temos aqui essa tabela, que é a tabela 3.1. Já vou identificar a página para que você possa se localizar aí, página 152. Nós temos o seguinte, olha, receitas 280. Custo variável, 98. E aí, receitas menos custo variável vai dar o quê? A nossa margem de contribuição, que é 182. Então, nós temos o valor da receita aqui, que é a receita que ela tem pela unidade habitacional. Então, por cada uma unidade habitacional aqui, nós temos uma receita de R$280. Aí nós temos um gasto, que seria o custo variável, subtraindo, nós vamos ter uma margem de contribuição por cada unidade, no valor aqui de R$182. As receitas equivalem a 100%. Guarda bem, quanto que tem o custo variável aqui? Ele representa 35%. Como é que eu chego nesse valor? Eu pego esses 98 aqui, divido pelo 280, e aí eu determino aqui 35%. Esse 182 também, pego o 182, divido pelo total, que é 280, e chego aqui num valor de 65%. Nós vamos utilizar esses dados aqui para resolver o exercício. Muito bem, se eu já sei qual é a minha margem de contribuição, eu posso já resolver o nosso ponto de equilíbrio. Primeiro, ponto de equilíbrio contábil. Qual que é a fórmula? Gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Primeiro a gente vai verificar aqui em valores, depois em percentual. Nessa tabela, tá? Tabela 3.1, que a gente vai chamar isso aqui, tabela 3.1, que você pode ter acesso na página 152.
gente vai chamar de tabela 3.1 toda vez. Então, na tabela 3.1, ele está dizendo que os gastos aqui com custos e despesas fixas, 4.230.000. E ele tem mais um gasto aqui, que vai envolver a despesa fixa, que também ela é considerada como uma despesa financeira, R$ 680 está no enunciado, dividido pelo valor que a gente acabou de encontrar, que é a nossa margem de contribuição. Então, somando vai dar 4.910.000 dividido por 182, ponto de equilíbrio contábil, 26.978. O que significa? Significa que nós vamos ter que ter uma quantidade de unidades de apartamentos lá locados. Se locarmos 26.978, a empresa não tem lucro nem prejuízo, porque é ponto de equilíbrio contábil. Em percentual, também nós vamos pegar esse 4.910.000 e vamos dividir por 0,65. De onde sai esse resultado? Também, slide anterior, ele era 65%. O nosso resultado lá, referente à margem de contribuição, e aqui nós vamos utilizar a margem de contribuição percentual. Vamos pegar 65, vamos dividir por 100, que vai dar 0,65. Fazendo a divisão, ponto de equilíbrio contábil, só que em valores. Quer dizer que eu tenho que atingir um valor de 7.553.846,15 para que essa empresa ela não tenha lucro nem prejuízo. Então eu consigo saber qual vai ser o meu resultado pela quantidade de unidades habitacionais ou apartamentos que precisam ser locados e qual o valor que ela precisa atingir para que não tenha lucro nem prejuízo. Vamos verificar o nosso próximo ponto de equilíbrio, que seria o financeiro. Segue a mesma situação, ponto de equilíbrio financeiro, gastos fixos, está no enunciado lá da tabela 3.1, 4.230. E depois também ela tem um valor que seria a nossa despesa financeira, que nesse caso é considerada fixa também. E a depreciação, que são aqueles gastos não desembolsáveis, também está no enunciado, que ela equivale aqui a 620.000. Margem de contribuição a gente já sabe que é 182 em valores e é 65% no percentual aqui. Então a gente soma todos esses valores, 4.910 menos 620 dividido por 182, nós temos um total aqui de 23.571 unidades que a empresa ela precisa locar para atingir o seu ponto de equilíbrio financeiro. E aqui, o ponto de equilíbrio financeiro percentual, nós seguimos o mesmo procedimento, só que aqui vai ser a nossa margem de contribuição percentual. Quer dizer que nós vamos precisar atingir 6.600.000 para que o ponto de equilíbrio financeiro ele seja atingido. E agora a gente já pode falar do ponto de equilíbrio econômico. Esse, mais interessante porque o ponto de equilíbrio econômico, ele tem um fator aqui, ó, que deve ser considerado, o lucro. Então, o dono da empresa, lá, o dono da Hotel Solar de Valérios, ele determinou um lucro. Como é que vai funcionar? Ponto de equilíbrio econômico. Gastos fixos, 4.230. Despesa fixa e financeira aqui, 680. Mais quanto? Também esses 2.550.000 também faz parte do enunciado da nossa tabela 3.1. O que eu faço? Vamos somar todo mundo aqui e dividir por 182, que é a nossa margem de contribuição unitária. Então vai ter 7.460, dividido por 182. Nós vamos precisar ter uma alocação de 40.989 unidades e apartamentos aqui, para que a gente possa atingir esse ponto de equilíbrio e gerar esse lucro para a empresa. Quer dizer que quando ele tiver essa quantidade aqui de unidades locadas, ele já vai saber que esse lucro pode ser reconhecido. Aqui no percentual não vai mudar, vamos utilizar aqui os 65% e fechar em 11 milhões aqui, 476. E o próximo passo é chegar na nossa margem de segurança. Vamos pegar a receita lá do ponto de equilíbrio econômico menos o ponto de equilíbrio contábil. Se eu faço a diferença entre esses dois valores, eu chego aqui na minha margem de segurança. Então, em valores, margem de segurança, nós temos aqui esses 3.923. Em percentual, aí a nossa relação aqui é bem parecida. Eu vou pegar a receita total
menos a receita do nosso ponto de equilíbrio, ó, esse valor ele não está mudando, e eu divido novamente pela receita total, e aí eu chego aqui no meu percentual, que é 34,18%. E o enunciado estava dizendo também que a margem de contribuição, melhor, a margem de segurança, deve ser no mínimo 30%. Então, nossa margem de segurança está em 34%, está dentro da expectativa da empresa. Então, nesse caso, foi possível fazer o cálculo do nosso ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro e ainda ver a margem de segurança. Qual vai ser o valor que ele precisa atingir para que ele tenha essa segurança ali no máximo de 30%, a gente conseguiu atingir as nossas expectativas. Custo, volume e lucro simples e composto. Então vamos entender um pouco mais sobre essa informação. Nós estamos falando de dados que vão envolver tanto custo para produzir, para fabricar um produto, ou então custos que são relacionados ao momento da compra, o volume que nós temos no momento que geramos uma matéria-prima, e aí nós temos uma venda de 1.000 itens. Se o volume aumenta, nós podemos chegar a 5.000 itens. Então, essa variação na produção que tem uma relação lá direta com o custo que vai ser gasto também. E toda essa comercialização é que vai gerar o lucro desejado dessa empresa. Vamos analisar as informações desse tópico. Então, nós temos aqui dados bem interessantes para que a gente consiga saber o seguinte, ó. Geralmente, as empresas trabalham com uma diversidade de produtos. Seria uma premissa básica aqui. A proporção de vendas se mantém constante e a margem de contribuição aqui dentro desses cenários, porque nós estamos falando do quê? Uma diversidade de produtos aqui vai influenciar um mix de produtos. Até então, a nossa empresa Hotel Valérios, ela tem essa atividade voltada para hotelaria, para saber qual vai ser o nosso rendimento e a proporção que também ela vai gerar com a atividade de hotelaria. Quando a gente pensa em aumentar esse mix de atendimento, então eu abro o precedente aqui para que eu tenha outras atividades dentro dessa empresa para que ela possa realmente trazer outras informações. Isso também vai fazer o quê? Uma alteração na nossa margem de contribuição. Ela precisa ser uma margem de contribuição que vai ser igual para todos os produtos. Só que nós temos produtos com diferentes margens de contribuição. Então vamos entender. A empresa Hotel Valérios, até o momento, ela tem a questão de hospedagem. Atividade de hospedagem, e dentro dessa atividade ela consegue realmente fazer todo o seu entendimento lá, saber quais são as suas unidades habitacionais, e dentro disso ela consegue fazer todo o seu cálculo para saber qual vai ser o seu ponto de equilíbrio contábil, ou seja, quantos apartamentos e quantos valores também ela precisa adquirir com essa negociação para que ela não tenha lucro nem prejuízo. O que é isso? Chegou no momento que ela pagou todos os seus custos e todas as suas despesas. A partir de agora, ela começa a pensar no seu lucro. Então, esses itens, a empresa está pensando, por enquanto, somente em um item. Para esse item só, nós precisamos ter uma margem de contribuição só. Porém, quando ela aumenta o seu leque de possibilidades, ela passa a oferecer um outro serviço, eu preciso ter uma outra margem de contribuição. E se ela tiver 4 ou 5 atividades, eu não tem como eu ter uma margem de contribuição para cada um desses itens. Nós vamos juntar e vamos gerar uma margem de contribuição ponderada, que vai atender a expectativa de todas essas margens. Continuando lá os nossos dados, nós temos a partir de agora, nós vamos incluir 2 serviços para essa empresa, que vai ser bar e restaurantes e também eventos. Se ela tem 2 atividades a mais aqui, essa margem de contribuição, nós teremos que também gerar uma margem de contribuição para cada um desses produtos. É aí que vai alterar a nossa relação de acordo com o mix de produtos. Isso nos leva a crer que os produtos com margem de contribuição diferentes
Se a gente utilizar uma média simples aqui, pode não ser adequada. Por quê? O que seria essa média simples? Eu pego simplesmente, matematicamente falando aqui, eu vou somar todos os média aritmética simples, eu somo lá 3 atividades e divido por 3 e chego no resultado. Então, nem sempre essa atividade utilizando essa média simples vai realmente atribuir um resultado satisfatório no momento da gestão. A gente tem que pensar o quê? Tem que pensar na média aritmética ponderada, em que eu tenho que determinar peso para cada uma dessas atividades e fazer a divisão pelo peso e chegar no resultado. Aí está mais ali próximo da realidade dessa gestão. Continuando, então nós vamos aplicar aqui a média ponderada dessas margens de contribuição. Então, o índice de margem de contribuição ponderada, que vai ter esse IMCP, considera o peso de cada produto na composição das vendas, e aí é que vai ficar interessante. Nós podemos, através de uma margem de contribuição ponderada desses 3 itens, dos 3 serviços prestados, nós podemos calcular novamente o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro, levando em consideração uma média para atender a expectativa desses 3 produtos ou mais. Tá? Isso para a gente entender que quando a gente está pensando em uma margem de contribuição e somente um produto, muito mais fácil, até para localizar quais são os custos, quais são os gastos, tudo a gente vai alocar a esse produto. Porém, quando eu penso em mais de um produto, eu tenho uma outra preocupação. Se eu tenho um custo indireto, por exemplo, esse custo indireto eu tenho que fazer uma distribuição para cada um desses produtos. Quando eu penso em margem de contribuição, para saber qual a participação desse produto, para pagar os meus gastos fixos, eu vou ter que gerar uma margem de contribuição ponderada, utilizando a média ponderada ali para chegar no nosso resultado. Aí atende realmente uma expectativa mais próxima da realidade. É uma estimativa que a gente está utilizando, mas eu vou ponderar esses gastos para fazer novamente os cálculos dos pontos de equilíbrio. Cálculo do nosso índice de margem de contribuição ponderada. Aí focando em outras atividades, a empresa agora, ela fornecia um serviço de hospedagem e a partir de agora ela começa a atender bares, restaurantes e também eventos. Para cada uma delas eu tenho uma margem de contribuição, por isso eu tenho que gerar uma margem de contribuição ponderada, levando em consideração o peso de cada uma delas aqui nesse novo cenário que a empresa se encontra. Vamos analisar os fatos. Então perceba que eu tenho uma tabela, essa tabela aqui você pode perceber lá na página, deixar bem claro aqui, página 169 do livro, em que eu tenho os serviços. Hospedagem, os valores aqui das receitas, receita com hospedagem aqui, 11.476.926. Esse aqui, AB, serão bares e restaurantes, 840.300, de acordo com a nossa tabela dessa página. Convenções e eventos, 3.030.500. Aí eu vou verificar qual a participação de cada um desses itens aqui. Hospedagem, a gente já sabe. Então, somando tudo, eu tenho 100%. Então, vamos fazer uma divisão aqui para determinar qual vai ser esse percentual. Vamos pegar aqui, 11.476, vamos dividir aqui pelos 15.347.726. O resultado, vezes 100, que vai dar 74,77, a participação dela. Vamos fazer o mesmo. Bar e restaurante, pega esse valor aqui, divide pelo total, multiplica por 100. Ele vai representar 5,48 e aqui esses 3 milhões também divide pelo total, vai dar 19,75, tá? Sempre dividindo o valor de um serviço, divide pelo total, o resultado multiplica por 100 e a gente gera o peso aqui no caso que a gente vai determinar como o percentual. Margem de contribuição por setor. Hospedagem, 100%. Custo variável também. A gente já percebeu aqui que esse custo variável representa 35% e a margem de contribuição vai ser 65%. Bares e restaurantes, de acordo com a tabela, tá? Essas informações a gente consegue perceber na tabela. Bares e restaurantes também vai ter uma participação de 65% e aqui convenções 100 menos 20%, que é o custo variável
de cada um desses serviços, ele vai representar 80%. Tá? Agora, para que a gente possa calcular esses valores, olha como esse cálculo vai acontecer. Nós vamos pegar aqui o percentual de hospedagem e vamos multiplicar pela participação aqui na margem de contribuição. O mesmo, bares e restaurantes, e depois aqui convenções, para que eu gere uma margem de contribuição ponderada. Quer dizer, uma margem de contribuição que vai atender a expectativa dos 3 serviços prestados. Então, vamos pegar lá o nosso percentual das receitas lá e depois eu vou gerar um valor que vai envolver essa margem de contribuição. Encontrei esse percentual, tendo essa margem de contribuição ponderada, aí eu posso calcular novamente. Ponto de equilíbrio contábil, econômico, financeiro e margem de segurança. Vamos lá, vamos fechar esse nosso cálculo. Então vai ficar assim, ó, percentual de vendas, tá? Primeiro a gente está pensando aqui na hospedagem. Aqui, esses valores, nós tínhamos lá 74,77%, tá? 74,77%. E a margem de contribuição, professor? A margem de contribuição era 65%. Porém, nós não vamos fazer a multiplicação de porcentagem por porcentagem. O que a gente faz? Pega esse valor e divide por 100. Os valores divididos por 100, eu vou ter 0,7477 e 0,65. Aí sim, eu consigo fazer o que vai permitir que eu faça aqui essa operação matemática de multiplicação. Muito bem, multiplicando, margem de contribuição ponderada aqui de hospedagem vai ser 0,4860. Vamos fazer o mesmo processo para as vendas e margem de contribuição para restaurantes e bares aqui, vai dar 0,0356. E aqui foi o nosso último, que é eventos. 0,1975, 0,80, que vai dar 0,15. Vou somar todo mundo aqui para ter o meu índice de margem de contribuição ponderada, que vai ser 0,6796. Agora eu volto para a porcentagem, multiplico por 100, que vai dar 67,96. Agora sim, eu consigo fazer todo o processo novamente, utilizando aqui a minha margem de contribuição ponderada para fazer todos os cálculos. Começando, ponto de equilíbrio contábil. Porém, as informações lá do enunciado lá da tabela 3.1, os gastos fixos nós já tínhamos aqui. Agora, nós vamos ter um acréscimo aqui de 1.300, que também você pode perceber no enunciado da questão. Então, vamos pegar lá, 4.910 mais 1.300.000. Receita, gasto fixo, somando os dois vai dar 6.210. Dividido pela margem de contribuição ponderada, o meu ponto de equilíbrio contábil aqui da receita vai ser 9.197. Se eu pensar em todos os produtos, eu tenho que atingir esse valor aqui para que realmente eu consiga pagar todos os meus gastos, mas aqui eu não tenho lucro nem prejuízo. Ponto de equilíbrio contábil. Vamos para o próximo. Ponto de equilíbrio financeiro. Então eu tenho uma despesa financeira aqui que é de 680 mil e uma depreciação de 620 mil. Meus gastos fixos aqui, eu preciso entender que são aqueles 4.230 mais 1.300, que dá 5.530. Mais as minhas despesas financeiras, menos o valor da minha depreciação. Aqui é que está uma diferença do que a gente fez até agora, porque a gente acrescentou 1.300.000 que está no enunciado para gerar esse valor. Dividido pela minha margem de contribuição ponderada, o valor vai ser 8.225.000 aproximadamente. Então, se eu fizer a locação e atingir esse dado, eu consigo cobrir aqui o meu ponto de equilíbrio financeiro. E o ponto de equilíbrio econômico, que vai relacionar um lucro. Só que agora, para esses 3 produtos, aumentou aqui a minha relação com o lucro, que vai ser de 4 milhões. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Agora, eu estou pensando em 4 produtos, 4 serviços que são apresentados. Dentro dessa expectativa de crescimento, também foi apresentada aqui uma nova margem de lucro. Vamos fechar então. Quanto é que eu tenho que fazer de locação aqui para que esse lucro desejado ele seja atingido? Vamos lá, gastos fixos. A gente somou mais aqui 1.300.000. Temos aqui as despesas financeiras, que também nós podemos considerar. O enunciado ele traz a informação como despesa fixa, isso aqui que é 680, mais o que? O lucro, que agora é de
4 milhões, dividido por 0,6796, que é nosso índice de margem de contribuição ponderada. Quanto é que ele tem que vender, quantas locações em valor de locação ele precisa ter para atingir esse ponto de equilíbrio econômico? 15 milhões, 0,23, 543,26. Quer dizer que quando esse valor for atingido, o lucro desejado também foi, e a empresa realmente ela tem aqui uma linha de corte que ela está imaginando dentro da margem de segurança, que é o que a gente precisa calcular também, é a margem de segurança. Então, olha lá, margem de segurança, receita do ponto de equilíbrio, econômico e o contábil. Então, nós pegamos os valores, fazemos a subtração e dividindo pelo total também aqui da receita, nós vamos chegar aqui numa margem de segurança de 39,18. E o enunciado vai dizer que o favorável é que seja abaixo de 65%. Então, a gente chegou em 39%, está dentro da expectativa da empresa, está tudo certo, porque a gente conseguiu atingir a nossa expectativa dentro dessa margem de segurança. Chegamos a 39%, tem que ser abaixo de 65%, está dentro da expectativa dos gestores. Momento de interação, você pode fazer a sua participação, a sua pergunta também, se tiver alguma dúvida, mas em todo caso, nós temos uma pergunta aqui para que você possa analisar. Vamos às informações. A pergunta é a seguinte: qual é a importância da margem de contribuição? Então, faça uma análise desse dado e aí você pode enviar aqui para a gente a sua participação. Se houver alguma dúvida também com relação a esse dado, pode enviar, daqui a pouco nós voltamos. Ok, nós estamos de volta, por enquanto nenhuma participação, mas é interessante a gente saber que essa margem de contribuição, ela vai trazer um peso muito grande para a nossa tomada de decisão. Por quê? Porque eu quero saber o quanto esse produto que está sendo fabricado, ele vai contribuir realmente para que a gente possa pagar os gastos fixos, porque a margem de contribuição é a receita
pela venda ou preço de venda desse meu produto, menos todos os gastos que nós tivemos para fabricá-lo, mais gastos variáveis, custos e despesas variáveis. Aí eu chego no resultado da minha margem de contribuição. Eu vou pegar essa margem de contribuição menos os gastos fixos, aí determino o meu lucro. Então quer dizer que, se for só um produto que a empresa tem, bem fácil fazer esses cálculos. Mas se for mais também, não tem nenhum problema, posso utilizar a margem de contribuição ponderada. Ou seja, eu sei quanto realmente esse produto ou esse serviço, ele contribui com o resultado da empresa. Quanto maior a sua margem de contribuição, mais eu tenho para pagar os gastos fixos dessa empresa. Administração de gastos e decisão. É um tema muito interessante, também necessário para muitas empresas, né? Tem que tomar uma decisão com relação a alguma atividade. Se eu contrato funcionários, se eu amplio a fábrica, se realmente é interessante para a empresa prestar determinado serviço ou simplesmente terceirizar essa atividade para uma outra empresa, ela pode fazer essa análise se realmente é interessante para ela ou não. Ou seja, ela tem que tomar uma decisão. É isso que a gente vai analisar agora nesse próximo tópico aqui. Então, o processo decisório. O que vai envolver esse processo decisório? Vai envolver a coleta de dados. Eu tenho que analisar realmente quais são os gastos que eu tenho para que eu possa entender se essa minha decisão é uma decisão correta, se ela tem um peso interessante ou não. E nessa coleta de dados, nós podemos entender que seria a identificação, por exemplo, identificação dos gastos que essa empresa tem. Para mensurar esses gastos e ver se realmente é interessante. Olha, tem um produto lá que realmente ele tem uma quantidade, o custo dele é muito alto para fabricar esse produto. E eu tenho que tomar uma decisão em formar um preço para entrar numa licitação, por exemplo. E eu tenho que entender que, naquele momento, pela quantidade de gastos que eu tenho, depende por um custo de matéria-prima muito alto, não é interessante para a empresa participar com aquele preço. Então, para que eu tenha e consiga tomar essa decisão, eu tenho que saber qual é o custo da minha matéria-prima e tenho que conhecer quais são os gastos para formar esse preço, para que essa decisão seja uma decisão correta. Quem sabe o custo realmente não era tão alto como estava sendo apresentado. A minha matéria-prima também não era tão caro assim. Eu tinha dados distorcidos ali e eu acabei perdendo uma concorrência. Então esse erro pode trazer sérios problemas para a empresa. Vamos continuar. A classificação dos dados, também classificação de gastos a gente pode entender aqui. Projeção desses dados, o que eu projeto para atender uma expectativa durante um mês ou mais. Avaliar aqui a relação entre o custo para fabricar ou então para adquirir esse produto, o benefício também de cada alternativa. Se é realmente interessante para a empresa, manter um produto no estoque, por exemplo, seria uma das decisões. Decidir aqui a melhor alternativa para a empresa. E depois, o acompanhamento dessa avaliação. Isso quer dizer que eu posso gerar uma expectativa para a empresa. Um exemplo, eu posso gerar um fluxo de caixa, um fluxo de recebimentos e pagamentos. E percebo que é uma boa para a empresa, é interessante, então eu posso trabalhar dentro daqueles valores que foram apresentados. Depois, eu preciso acompanhar realmente os valores que vão ser apresentados, que vão ser gerados aí dentro desse período, para saber se o que foi pensado reflete a realidade do que está acontecendo. Então, esse acompanhamento realmente ele é necessário. Continuando lá os nossos dados, a gente está pensando aqui nas tomadas de decisão envolvendo custo e benefício, transação na qual o investimento aqui, o custo, ele deverá proporcionar um benefício futuro para a empresa, que vai ser o lucro. Então, todo o gasto que eu tenho para formar um produto ou para prestar um serviço, eu tenho como objetivo o lucro. É um investimento que eu faço e eu quero ter um retorno para esse investimento também. A análise do que se precisa gastar versus o que se pode ganhar. Então, isso aqui está relacionado realmente a uma gestão adequada desses gastos e também a minha decisão no final. Utiliza-se aqui um fluxo de caixa para a gente entender. Eu posso pensar no fluxo de caixa aqui durante
algum período, eu posso pensar num período de 2 meses ou mais que isso também. E dentro dessa minha expectativa, lá no final eu verifico, olha, realmente é interessante para a empresa, ele vai gerar um lucro interessante e através desse lucro, que é o objetivo da empresa, ele precisa ter o lucro para pagar os seus funcionários, para pagar fornecedores e para ter seu crescimento também. Esse lucro, ele é interessante para a empresa, porque ali a gente vai conseguir atingir um objetivo de crescimento ou então de mais contratação de funcionários. Não importa. O que a gente tem que pensar é que o que é interessante para a empresa naquele momento em que ele vai fazer a verificação dessa gestão. Então vamos falar do retrofit agora. Então nós temos aqui esses valores que podem ser apresentados de uma forma sintética aqui, análise de dados futuros envolvendo investimentos e também ganhos dentro desse fluxo de caixa, e vai permitir analisar uma situação em específico, apresentar o resultado por períodos. E dentro desses períodos é que nós vamos fazer todo aquele acompanhamento dos nossos fatos. Vamos lá. Então aqui nós temos o retrofit, que seria a reforma e atualização dessa empresa, processo aqui de modernização de um equipamento que já é ultrapassado ou desgastado. Então a gente está pensando numa máquina que de repente pode estar lá no nosso estoque, já está obsoleta, então eu tenho que pensar na possibilidade aqui da substituição. Termo também utilizado para reestruturação em toda a empresa. Então vamos fazer um retrofit aqui para toda a empresa, eu posso fazer toda essa reestruturação. Porém, para que eu possa realmente atingir esse objetivo, eu preciso fazer um planejamento adequado aqui. Estou fazendo um planejamento para um determinado tempo, determinado período, eu tenho que prestar muita atenção em todos os dados que apresentados. Por isso, eu preciso saber o que é ponto de equilíbrio, eu preciso saber o que é margem de contribuição, eu preciso saber quais são os valores que estão relacionados ao custo, o volume e o resultado, que é o lucro para essa empresa. Ou quem sabe, a gente até identifica em algum momento um prejuízo em determinado mês, que também pode acontecer, mas a empresa ela tem aquele risco, que é um risco calculado. Eu sei que eu vou ter 5 meses, em um mês eu tenho um prejuízo, por conta de uma sazonalidade, por exemplo, mas isso poderá ser compensado nos outros meses. Retrofit aqui da Solar Valérios. Então o hotel vai passar por uma modificação, uma reestruturação aqui, uma melhoria, e aí nós vamos analisar quais são as informações e depois tomar uma decisão no final se é interessante realmente adquirir determinados itens ou adquirir na questão de uma compra ou nós temos alguém que vai fazer a prestação desse serviço. Vamos analisar os dados. Nós temos aqui, olha, primeiro, a identificação de variáveis que são relevantes. O que eu preciso analisar em todo esse processo? O custo de aquisição dos produtos, os juros que vão ser pagos, e para isso tudo nós já vamos pensar em uma tabela que está na tabela 3.5, da página 184. Vamos verificar os gastos que nós vamos ter com a manutenção e também valor de locação e a correção contratual. Esses são os itens que serão analisados para que essa melhoria na empresa, ela realmente aconteça. Então nós temos uma tabela com todos esses fatos que nós já vamos analisar aqui. Vamos colocar já na próxima tabela e já fica mais fácil da gente entender. Olha aqui, eu tenho um fluxo de caixa para aquisição. Do que se trata? Então nós estamos aqui com as informações lá da nossa página 184, vamos colocar aqui, página 184, que traz o seguinte dado. A empresa está fazendo uma análise se é interessante comprar ou alugar. O quê? São 310 aparelhos de TV. Aparelhos de TV, esses aparelhos são Full HD. Ela vai verificar se é interessante a compra ou fazer o aluguel desses 300 televisores. E para isso, o que foi pensado no primeiro momento? Então nós temos lá, o custo de aquisição para essas TVs vai ser um total de R$ 2.500 aqui por TV. Então todo esse dado, na página 84, você consegue verificar. Porém,
A empresa ela tem 290 apartamentos, 290 unidades aqui que ela realmente vai abrir aqui para a questão de locação, porém, ela está fazendo uma aquisição de 310 aparelhos. Por que 310? Porque ela vai colocar aqui nas unidades habitacionais 290 e um pouco mais aqui para as outras instalações. Então, nós temos 310 aparelhos. E de acordo com o enunciado também, está dizendo que a vida útil desses aparelhos vai ser uma vida útil de 5 anos. Então, nós vamos ter que pensar também nessa manutenção desses itens. A gente vai ter uma depreciação. Então, se eu pegar aqui, ó, 2.500, que é o preço de cada aparelho de TV, multiplicado por 310, que ela está fazendo a aquisição, eu tenho um gasto aqui de 775 mil. Como a vida útil desses itens para aquisição, tá, para compra, é uma vida útil de 5 anos, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 775, eu vou dividir em 5 para fazer a forma aqui da minha depreciação. Depreciação é um desgaste pelo tempo. Então, se eu dividir, isso aqui vai dar um total de 155. Vamos colocar aqui, depreciação, ano 1, 165, para todos os anos aqui, 775. Porém, também está dizendo no enunciado que nós vamos ter uns juros de R$3.000. Esses juros serão cobrados por ano. Eu estou fazendo um financiamento, o financiamento vai ter juros. Então, tem os juros aqui, vamos colocar 3.000 para cada ano aqui, total de juros 15.000 nos 5 anos. Manutenção, também a manutenção, a informação denunciada é que são R$10 por televisor. Então, nós vamos ter um total lá de 10 vezes 310 televisores, que vai dar 3.100 de manutenção aqui por ano. 3.100, total 15.500. O total aqui, para que a gente possa fazer o quê? Aquisição desses televisores. Em cada mês vai ter 161.100. Então, o meu valor de aquisição é 805.500. Então, essa é a condição que nós temos para fazer a aquisição desses televisores. A outra opção seria locar, fazer a locação. Mas, porém, para a locação também nós vamos ter alguns gastos e a gente vai ter que fazer um paralelo aí, definir o que vai ser interessante, comprar ou alugar. Vamos aos gastos para a locação agora. Então, aqui, fluxo de caixa para a locação, novamente vamos entender aqui 5 anos. No enunciado também nós temos a seguinte informação. Para a locação seria R$ 35,00 por TV mensais. Aí nós temos, um ano tem 12 meses, nós vamos fazer 35 vezes 12, vezes 310 aparelhos. Total, 130.200. Vamos colocar aqui esse valor, que é o valor anual. Vamos parar aqui, porque tem um detalhe. Também nós temos uma informação que será cobrado 9% ao ano aqui, que seria uma taxa de correção contratual, e essa taxa ela vai ser cobrada a partir do 2º ano. Nós vamos ter uma taxa de 9%. Então, primeiro ano, somente os 130.200, e a partir de agora, a gente começa a pagar essa taxa. Como é que ela vai funcionar? Vamos pegar aqui, 130.200 vezes 9%, que vai dar 11.718. Vamos colocar aqui, 11.718. Vamos levar esse valor para cá, no 2, mais os juros contratuais, eu tenho 141.918. Também, cálculo 9% vai dar 12.272. Vamos levar esse valor aqui em cima, somando, e aí esse juro contratual ele vai alterando o meu valor aqui. No total, eu vou ter, em 5 anos, perdão, 779.209,33. E agora eu tenho que tomar a minha decisão. Minha decisão é saber se é interessante para a empresa adquirir esses equipamentos ou simplesmente fazer locação. Eu já tenho toda a minha projeção para a vida útil lá, que seria 5 anos, já fiz toda a minha análise, qual o valor que vai ser pago para fazer a manutenção, quais são os juros contratuais. Agora eu só preciso decidir o que é interessante. Vamos fechar o nosso raciocínio. Eu tenho aqui, olha,
melhor alternativa é a locação. Por quê? Para comprar, nós vamos gastar 805.500 e para alugar 779.209. Só que já dá uma diferença de 26.290,67. É claro que aqui o mais interessante é fazer o aluguel desses equipamentos. Então, o que acontece? Nós conseguimos, através de uma projeção, através de um levantamento de gastos, projetar o que vai ser mais interessante para a empresa. Nesse caso, foi uma análise de comprar ou fazer a locação lá dos 310 televisores para melhorar aqui a condição do hotel. E nós chegamos a uma conclusão, fazendo uma comparação e tendo todos os dados. O que a gente faz agora? Vamos acompanhar durante todo esse período para ver se não tem nenhuma alteração ali, tem itens que estão em contrato, tem outras informações que foram levantadas pela empresa, a gente precisa realmente saber se eu vou fazer locação ou se eu vou comprar, eu tenho que acompanhar todos esses dados. Formação de preços. Muito bem, agora a gente vai chegar num fator que realmente ele tem uma importância muito grande para a empresa, que seria formar preço. Vamos analisar os dados. Então eu tenho aqui, fixar corretamente o preço de venda contribui substancialmente aqui com o sucesso da empresa. É claro que esse preço aqui, ele tem que estar dentro de uma expectativa e todo o levantamento que essa empresa fez para que o sucesso aconteça. O que a gente está envolvendo nesse preço de venda? A gente está pensando no lucro que essa empresa pode ter e também para que ela atenda a expectativa da empresa, que é o lucro, e a expectativa do cliente também, que quer comprar um produto de qualidade. Determinar o preço envolve variáveis internas, como os custos aqui, e também variáveis externas, como o preço que os concorrentes estão oferecendo e também condições de mercado. E tudo isso a gente tem que colocar dentro da nossa planilha de verificação para saber se esse fator aqui, ele realmente está dentro de uma realidade. O que seria errado? Pode ser que esses fatores internos, que a gente está pensando no levantamento dos gastos, dos custos, se eu sobrecarrego esse produto, vamos imaginar que o meu critério de fazer uma distribuição dos custos indiretos foi feito de uma forma arbitrária lá, eu errei, acumulei gastos para um determinado produto e na formação do meu preço, ele está com um preço muito alto e eu verifiquei a minha situação interna e se eu verificar a situação externa também, o meu concorrente oferece um produto com a mesma característica com um preço menor. E aí não é interessante para a empresa, de repente já vai acumular, esse produto vai ficar parado por muito tempo e a empresa pode ficar pensando muito bem antes de fazer uma promoção com relação a esse dado, porque houve um erro na hora de levantar esses gastos. Então essa formação do preço, ela precisa ser feita de uma forma bem interessante. A gente vai falar sobre o MERCAP, que vai envolver MERCAP multiplicador e MERCAP divisor. E também dentro dessas informações a gente vai ter o quê? Os gastos que essa empresa ela tem com relação às despesas. Porém, esses percentuais eles precisam ser levantados de uma forma correta, senão eu comprometo o meu resultado final. Continuando, ainda falando da importância dessa verificação do nosso preço, nós temos o método informal, que vai adotar aqui um padrão de mercado. É regido pelas leis de oferta e demanda, acompanhando-se aqui a sazonalidade dessa empresa. Então, nesse caso aqui, eu estou preocupado realmente com o preço que o mercado ele está oferecendo. Mas eu não posso abrir mão também desse dado, que é o dado que o mercado está apresentando, porque eu preciso saber realmente. Existem critérios, como o critério meta, o custeio meta, em que eu vou no mercado,
analiso quanto o mercado está disposto a pagar pelo produto que eu for fabricar e eu volto para a empresa e vou trabalhar todos os meus esforços lá para que eu consiga reduzir os meus custos, não comprometer a qualidade e oferecer esse produto com um preço parecido com o que o meu concorrente está apresentando, de repente um pouco mais barato. Não pode ser muito barato também, senão eu vou acabar gerando um problema de mercado. Oferecemos um preço com um produto com preço similar, e aí a gente vai trabalhar a questão do atendimento para que eu possa conseguir realmente os novos clientes para que eles possam comprar o meu produto. Mas eu tive uma preocupação realmente de saber quanto que o mercado estava disposto a pagar por esse produto. Então, continuando, nós temos outro fator que seria o método formal, que utiliza aqui como base somente aqui os custos de produção. Possui um caráter científico aqui e não considera questões de mercado. O que seria interessante para a empresa analisar as duas situações, porque uma acaba estando interligada com a outra aqui e esse resultado realmente vai fazer uma diferença para a empresa em gerar um produto que o mercado esteja disposto realmente a absorver, senão vai ficar difícil para a empresa, porque teve todo um gasto, um planejamento para que isso acontecesse. Então, se eu faço um planejamento, vou vender por R$20, eu tenho que saber quanto o meu concorrente está vendendo. O pessoal que faz promoção vende por quanto? Será que eu vou conseguir atingir o objetivo na fabricação desse produto? Se eu verificar que os meus gastos, os meus custos, eu não consigo atingir esse valor, seria melhor para a empresa não fabricar. Pensa em outra alternativa, uma outra possibilidade, melhorar as condições do produto que ela já tem já na sua fabricação. Vou mostrar como funciona a questão do markup. Vamos lá no quadro novamente. Então, markup é a técnica que incorpora aqui despesas e o lucro desejado aos custos para formar aqui o preço de venda. Então, nós vamos ter o markup divisor. Como é que eu encontro esse markup divisor? Temos uma fórmula, 1 menos a soma do percentual de despesa mais o percentual do lucro que essa empresa realmente ela vai apresentar. Depois, markup multiplicador, que seria 1 dividido pelo valor que eu encontrei aqui no markup divisor. Preço de venda vai ser o custo vezes o markup multiplicador, que é esse cara aqui. Então, eu vou ter que fazer todo esse trabalho de primeiro determinar o meu markup divisor e depois gerar um markup multiplicador para fazer a multiplicação pelo custo. Ou simplesmente eu faço uma fórmula 1 menos o meu markup divisor e chego no resultado lá, que é o quê? É um índice. E esse índice que vai ser multiplicado pelo custo e determinar o preço de venda dessa empresa. SP4, os preços das diárias do Hotel Solar de Valérios. Vamos calcular o preço e a gente vai analisar 3 tipos de acomodações. E depois também comparar com o mercado, para saber se o preço que a gente está oferecendo aqui está dentro da expectativa do mercado. Então, nós vamos analisar aqui os fatores que são determinar o custo da unidade habitacional aqui, custos variáveis. Também essas informações são informações que estão no nosso enunciado. Livro, página 200, vamos colocar aqui página 200, barra 201, a gente tem esses dados. Custo variável, que foi apresentado aqui pela empresa, no enunciado, 5.960.000. Volume de vendas. Nesse caso aqui, esses 90 aqui, o empreendimento ele conta com 290 unidades habitacionais aqui, que são os apartamentos. Vezes 365 dias por ano. O que é esse 0,7? É que o enunciado também está trazendo que a expectativa de taxa de ocupação é de 70% para um determinado período. Por isso eu vou pegar esses 70, vou dividir por 100, porque não posso multiplicar aqui por porcentagem. Então eu tenho o volume de vendas aqui de 74.095 unidades. Eu estou pensando nos 70% nesse período. Custo variável, vamos pegar 5.960.000 e vamos dividir aqui pelo volume de vendas para achar esse custo variável que nós vamos utilizar no final do exercício, R$ 80,44.
Muito bem, isso aqui por apartamento ou por unidade aqui de habitacional. Continuando, uma outra tabela, nós temos dados aqui também, na página 200 e 201, dados, preço de venda, 100% aqui de representatividade, e a empresa, de acordo com o seu histórico, ela consegue gerar esses percentuais aqui. Qual que é o percentual de tributos? ISS, PIS e Ecofins aqui, 9%. Comissão de vendas, 4%. Despesa com vendas, 5%. Despesa administrativa, 7%. Juros e financiamentos, 2%. Se eu somar aqui, o total da despesa, 27%. Lembra que eu preciso do total da despesa e também do lucro? E aí nós temos esse lucro que nós precisamos também utilizar, porque o markup vai precisar do valor das despesas mais lucro. Na acomodação standard, estimado 30% de lucro, executivo 40% e luxo 50%. Grava esses valores que nós vamos ter que utilizar para gerar o nosso markup. Custo variável total. Então nós temos aqui um custo variável de 5.960.000 ao ano. Taxa de ocupação que vai ser de 70%. Nós já calculamos esse custo variável, que seria esses 5.960. Já pensamos aqui no nosso 70%. E agora vamos fechar o nosso resultado e já mostrar o markup. Então é interessante nós entendermos que nesse momento a empresa ela tem que ter um levantamento, saber exatamente como essas despesas são apresentadas, para que possa gerar um percentual, e aí eu vou gerar esse índice envolvendo a despesa e também o nosso lucro, e aí nós vamos multiplicar isso pelo custo que foi apresentado. Vamos lá, vamos fechar o exercício. Primeiro, markup multiplicador. Acomodação standard. Aqui eu já vou colocar o meu resultado, já envolvendo também os valores do nosso markup divisor. O que é o markup divisor? Vai ser 1 menos o percentual das despesas mais o percentual do lucro. É o que eu estou colocando aqui. 1, quanto deu as despesas? 27%, mais a multiplicação, vamos colocar aqui 27 dividido por 100, que vai dar 0,27. E qual é o lucro estimado aqui, esperado por standard? De 30%. Então, vamos pegar 30, vamos dividir por 100, vai dar 0,30. Agora, eu consigo fazer as duas contas aqui. Esse valor aqui é o valor do nosso markup divisor, e eu divido por 1 aqui, eu tenho o meu markup multiplicador. Se eu fizer todas essas contas, primeiro, resolver sempre o que está dentro dos parênteses aqui, antes de fazer a nossa resolução. Então, 0,27 mais 0,30, menos 1, e o resultado dividido por 1 aqui também, vamos chegar num total de 2,32581,395. Vamos fazer só um aqui para a gente deixar bem claro isso. Então, primeiro eu faço 1 dividido por 1 menos 0,27 mais 0,30. O que vai dar 1 sobre 1 menos 0,57. Que é a soma que aqui eu faço primeiro. Depois eu tenho 1 dividido, agora posso fazer a subtração, que é 0,43. Nessa divisão eu fecho esse valor. Sigo o mesmo procedimento. Para o executivo, 0,27 despesa, 40% é o lucro estimado. Então o meu markup vai ser de 3,03 aqui. Luxo, o lucro estimado é de 50%. Então 27 das despesas, mais 50%, menos 1. E o total dividido por 1, vou chegar a 4,34 aqui, que seria o meu markup. Esse seria o nosso primeiro passo. Segundo passo, vamos pegar aqui, ó, determinar o preço de venda. Lembra, lá no início a gente gerou o nosso custo, que era 80,44. Vou multiplicar pelo markup de cada uma das atividades do slide anterior, tanto para standard, executivo e luxo. Fazendo essa multiplicação, olha aqui o preço de venda que nós vamos ter para essa acomodação. Acomodação standard, o preço vai ser 187,07. Executivo, 243,76. E luxo, o preço vai ser 349,74. Pronto, determinei esse valor, só que tem um detalhe. Existe um preço que é praticado pelo mercado. Será que a empresa
ela está oferecendo uma acomodação com um preço que é compatível com o mercado? Então nós vamos descobrir isso, porque o enunciado também traz esse preço do mercado. Deixa eu colocar para a gente fechar essa nossa atividade. Então eu tenho aqui, olha, informações lá da página 201. Ó, o mercado, ele oferece acomodação standard por R$ 194,18. Qual é o preço do Hotel Valérios aqui, Solar de Valérios? R$ 187,07. A diferença é de menos 3,66. Professor, como é que a gente chega nesse resultado? Simples, ó, vamos pegar 187,07, a gente divide pelo valor maior aqui e o resultado, menos 1 vezes 100. Então, eu estou oferecendo um preço 3,66% menor que o mercado. Executivo. Mercado, ele oferece a 251, o meu preço está 243. Opa, diferença 2,94, a menor também. E luxo, o mercado oferece a 420, no Hotel Solar de Valérios aqui é 349, diferença de 16%. Conclusão, os preços são preços competitivos, não são tão diferentes assim a ponto de estragar o mercado ou deixar com problema. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que manter essa expectativa, acompanhar esses preços de uma forma adequada. Estou atendendo ali, vou oferecer um serviço de qualidade e com certeza nós vamos ter resultados positivos. Podemos até fazer um fluxo de caixa ali, de crescimento, de acordo com os preços que foram apresentados ali pelo nosso Mercap. Momento de interação. Então agora você pode participar da aula, enviar seu questionamento. Lembrando que a nossa aula está relacionada a itens que vão trazer condições para que a gente possa tomar uma decisão, e essa decisão é uma decisão acertada, decisão com base em dados que foram levantados de uma forma adequada, envolvendo margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem de segurança e também uma formação de preço de acordo com o índice que é o índice Mercap. Então, aguardo a sua participação. Daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem. Nenhuma dúvida no momento, mas a gente só quer destacar a importância realmente de uma gestão de gastos feitas de uma forma adequada, em que nós conseguimos realmente saber qual é o preço correto na formação do nosso preço de venda e também qual a situação que traz aquele resultado positivo para a empresa e que ela possa ter uma tranquilidade que aquele lucro pensado realmente ele está sendo atingido. Recapitulando, e nós vamos analisar agora os fatos que foram pensados na nossa aula, em que a empresa é uma empresa de hotelaria, Hotel Solar de Valérios, que também ela tem o trabalho da hotelaria, mas também presta outros serviços para bares e restaurantes, dentro desse conglomerado que realmente ela oferece para seus clientes, e também tem uma parte lá que é de eventos. E cada um desses serviços tem um percentual que gerou também informações relacionadas aqui à nossa margem de contribuição. Vamos aos tópicos. O primeiro, análise do custo, o volume e o lucro também, que tem, é claro, uma importância muito grande aqui se a empresa tem essa expectativa do lucro, e para atingir o lucro ela tem que fazer as suas vendas, os seus serviços. E quando ela aumenta essa prestação de serviço, a sua receita também aumenta. Porém, nós não podemos esquecer que esse volume também a receita tem um espaço ali que seria o nosso custo e as despesas que essa empresa tem também durante esse processo da prestação de serviço ou então da venda de um produto. E esse custo ele precisa ser pensado e analisado, porque se eu tiver uma receita que é menor que o meu custo, eu vou ter um prejuízo. Então, isso tudo tem que ser analisado envolvendo o custo, o volume e o lucro desejado pela empresa. Nosso próximo tópico foi para falar do custo, volume e lucro simples e composto. Aí nós vamos pensar em gastos que estão relacionados à minha margem de contribuição de um produto ou a margem de contribuição de um mix de produtos. Posso ter, no caso, só a hotelaria, eu tenho uma margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Seria a receita pela venda ou o preço de venda desse serviço prestado, menos custos e despesas variáveis. Eu tenho a margem de contribuição. Quando eu tenho só um produto, uma margem de contribuição está tranquilo. Porém, quando eu tenho vários produtos, cada um deles tem uma margem de contribuição diferenciada. O que seria interessante é ter uma margem de contribuição ponderada. Esse índice, ele vai ser margem de contribuição ponderada. Eu penso em todos eles e eu dou um peso para cada uma dessas atividades. Posso pensar no faturamento que cada um gera e dentro disso eu gero um percentual, que esse percentual vai ser analisado como um peso. Continuando ainda, nós falamos sobre a administração de gastos e também a tomada de decisão, para saber se realmente para essa empresa é interessante fazer a aquisição de alguns produtos ou simplesmente fazer uma locação. No nosso caso foi a compra de 310 aparelhos de TV Full HD. Será que é interessante para a empresa comprar esses itens? É que para comprar esses itens nós precisamos fazer um financiamento e para isso nós temos juros. E também temos a depreciação de cada um deles. Então, forma um fluxo de caixa pensando na situação de compra. Ou alocação. Para fazer a alocação também, existe um custo de alocação e nós temos um valor de manutenção desse serviço prestado. E ao final, eu consigo analisar, posso fazer um fluxo de 1, de 2, de 3 anos, nós temos um fluxo de 5 anos. No final, nós tomamos uma decisão. O que é mais interessante, comprar ou alugar? E fechando o nosso último tópico, que foi para falar sobre a formação do preço. E dentro da formação do preço, nós mencionamos aqui o MERCAP. MERCAP que tem o MERCAP divisor e depois nós utilizamos o MERCAP multiplicador para multiplicar esse índice vezes o custo que essa empresa vai determinar. Também é interessante saber que quando eu vou montar um MERCAP e vou gerar esse índice, eu tenho que determinar os valores que as despesas que essa empresa tem e qual vai ser o lucro desejado nesse momento.
E aí, simplesmente, eu vou lá e gero o meu índice e depois multiplico pelo custo para fabricar ou então para prestar esse serviço, gero o meu preço de venda. Olha que nesse preço, a gente está considerando todas as despesas e também o lucro. Se for feito de uma forma errada, eu vou comprometer todo o meu resultado. Quero agradecer a sua participação. Próxima aula, nós continuamos a tratar de ferramentas que podem ser utilizadas em custos para a tomada de decisão. Um grande abraço e até a próxima aula.